Bom dia, obrigada por terem vindo, obrigada à organização por me dar esta hipótese de estar aqui, esta oportunidade excelente de partilhar conhecimento. Venho falar sobre aquilo que trabalho e a minha matéria de trabalho são ossos. De que maneira que ossos mortos, é evidente não vou falar de nenhum osso vivo, que os ossos mortos podem ser uma fonte de ideias, é preciso conhecer os ossos. Ler os ossos, descodificar os ossos é uma ciência que permite efetivamente retirar conhecimentos e informações úteis para outras, que já vou referir. Primeiro de tudo, a anatomia, saber o que é que estamos a ver, identificar. Estamos a ver ossos de ouvido, estamos a ver um bebê recém-nascido, estamos a ver uma vértebra com patologia. Aqui, por exemplo, estamos a ver uma zebra em cima, estamos a ver um peixe em baixo. Estamos a ver mãos, aqui um número, ou seja, de facto, nós, humanos, temos 206 ossos e temos que conhecer cada um deles e saber que não há dois indivíduos iguais, vivos, por isso mesmo também não há dois esqueletos iguais. Ler os ossos interessa a várias disciplinas, como estão aqui, e por isso mesmo eu vou vou rever algumas dessas disciplinas para as quais os ossos podem ser importantes. Aqui, para dizer que podemos saber se o osso era de um indivíduo de sexo masculino, se era feminino, se morreu velho, se morreu novo, se era africano, se era asiático, se era alto, se era baixo, se era robusto, se não era robusto. São algumas das particularidades que podem ser lidas através de uma leitura atenta dos ossos e depois, a partir daí, podemos conhecer muitas informações sobre o passado, sendo que esse passado pode ser um passado longínquo, a nossa história natural, a nossa história evolutiva, que a todos deve interessar, até informações sobre indivíduos que morreram ontem e que podemos, assim, contribuir para a sua identificação e para a devolução dos seus corpos às respectivas famílias. Para terem uma ideia, aqui estão a ver um adulto e uma criança, portanto, a bacia de um adulto com uma criança no seu interior. Aqui estamos a ver um indivíduo com uma tuberculose, o outro com cancro ósseo, o outro com uma osteoporose. Portanto, algumas das doenças que deixam vestígios nos ossos. E agora uma viagem no tempo. Os ossos humanos dão-nos informações desde há 7 milhões de anos. Aqui um dos terrenos no Quénia, por onde andamos à procura desses mesmos ossos, portanto, os mais antigos da nossa história evolutiva. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, há ossos com milhões de anos muito bem preservados. Aqui o exemplo de um que não tem 7 milhões de anos, mas o mais antigo tem 7 milhões, aquele tem 2 milhões de anos. Para verem se tem uma face perfeitamente bem preservada, significa que pessoas que morreram há 900 anos, há 1000 anos, há 1500 anos, é claro que podem também ter uma face bem preservada e podemos fazer reconstrução facial. As tecnologias de hoje permitem-nos saber aspectos fantásticos da nossa história, como, por exemplo, como é que era o parto, que é aquilo que pretende ilustrar a imagem que ali está, se o parto há 7 milhões de anos era como hoje ou não era, e lançar ideias, por exemplo, talvez este ancestral conheçam, é o Neandertal, foi o último com quem nós vivemos, nós, Homo sapiens, portanto, o homem sábio partilhou alguns milhares de anos de existência com esta criatura que viveu na Europa e no Próximo Oriente, cujo genoma, através dos ossos, ou seja, o ADN que foi retirado dos ossos, foi descodificado e, portanto, seria de facto interessante, se fosse possível, vir a clonar um Neandertal e ver, então, efetivamente, resolver algumas das questões que estão muito em voga em termos de evolução humana, que é saber se nos cruzamos com ele, se não cruzamos com ele, se tivemos descendência fértil, porque é que nos distinguimos. Porque é que eles se distinguiram, ou se nós nos podemos distinguir ou não. Aqui vejam algumas reconstruções de neandertais que tinham uma longevidade já considerável, que tinham algumas deficiências físicas, como este indivíduo, alguns deles, como nós, e que, não obstante, conseguiam sobreviver. Aqui temos o indivíduo com uma atrofia do membro superior direito. Aqui temos outro neandertal que tinha um problema, uma cegueira importante e que, não obstante, conseguiu viver até uma idade considerável.
dando um salto muito grande em termos temporais. Estamos agora no Mesolítico, ou seja, estamos a falar dos últimos caçadores-recoletores nómadas do território português. Há 7.500 anos que eles viveram em Mujo, ao pé de Santarém. Conhecemos muitos aspectos da sua vida social e também aspectos físicos desses indivíduos. Aqui há alguns conhecimentos médicos desses indivíduos que já faziam trepanações, o que implica algum conhecimento médico. E agora, passando mais para a história propriamente dita, não há dúvida que os ossos podem contar histórias à história. Então vou-vos contar algumas histórias que alguns dos ossos que eu estudei podem contar. Por exemplo, aqui estamos a ver alguns dos combatentes da Batalha Medieval de Aljubarrota, que agora estão expostos no Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota. E aqui, estes todos têm lesões, são fragmentos do crânio, que mostram que estes morreram na batalha e mostram como é que morreram e mostram que tipo de armas é que foram utilizadas nessa batalha. Já este é outro crânio, tem uma lesão, mas é uma lesão cicatrizada, significa que eles já iam para a batalha com lesões antigas, eram combatentes de profissão. Aqui veem lesões perfurantes, claro que não havia projéteis, eram virutões, e inclusivamente alguns crânios ainda têm o metal embutido no crânio. Porque estou em Coimbra e porque é a minha cidade, claro que tenho que falar de alguns exemplos paradigmáticos desta cidade, como por exemplo Santa Clara a Velha, que a minha equipa também teve o privilégio de escavar. Aqui, por exemplo, temos um caso de conhecimento médico muito interessante, um caso do século XV, em que uma das freiras tinha um tratamento dentário perfeitamente inédito para a altura. Século XV não é suposto haver dentistas em Coimbra. E ela tinha uma prótese dentária, então estão a ver ali, em ouro puro que foi analisado. É claro que tenho que falar do rei, porque é uma ideia que eu tenho e que continuo a ter e que não desisti, porque o rei também está em Coimbra, que é a minha cidade, obviamente. O rei não era assim como está aqui. Esta estátua foi feita 400 anos depois da morte do rei, portanto ninguém sabe se ele era assim, se não era. E a questão que eu lanço é, será que há mesmo quem julgue que é preferível ficar-se sem saber, ficar-se na dúvida, deixar estar como está e não usar a ciência em prol da verdade histórica? Efetivamente, há a possibilidade de saber como é que ele era, fazer a confirmação da identidade e conhecer alguns episódios inéditos da vida do rei. Um dos episódios foi a Batalha de Aljubarrota, onde ele alegadamente fraturou uma perna, e que terá impossibilitado o rei de se deslocar normalmente nos últimos 16 anos. A reconstrução facial será possível se o rosto do rei, os ossos da face existirem, e por isso podemos efetivamente aceder a uma imagem, podemos dar cara a um mito. Um salto grande agora para a antropologia forense, portanto, casos de pessoas que morreram há relativamente pouco tempo, para explicar que os ossos são de facto muito úteis, há que ser pragmáticos, há que partilhar e há que aplicar com benefício social o conhecimento que temos. Neste caso, para a antropologia forense, nós conseguimos efetivamente identificar as pessoas, devolver os corpos às famílias, contribuir para o conhecimento da causa da morte, fazer identificações em desastres de massa, como nas Twin Towers, e trabalhar em crimes contra a humanidade, conforme eu vou mostrar. Nos crimes contra a humanidade, os ossos, por vezes, são os únicos testemunhos que permitem documentar as violações de direitos humanos, e é por isso que a antropologia forense está, infelizmente, tão em voga, ou seja, o motivo não é bom, mas tem sido bastante útil. Aqui exemplos de características esqueléticas que permitem, são os únicos modos que permitem aceder à identidade das pessoas. Os casos são muito variáveis, pode ser um indivíduo, como aquele que está em cima, cujas mãos foram cortadas, estamos a ver os ossos do antebraço que foram cortados, até centenas de corpos que têm que ser escavados. Essa escavação é problemática e complexa, mas muitas vezes permite aceder à causa da morte, como por exemplo aquele crânio que efetivamente nos diz objetivamente como é que aquela pessoa morreu. Um caso de antropologia forense é sempre uma incógnita, não há dois casos iguais, se não há dois esqueletos, obviamente que também não há dois casos iguais. Podem ser ossos cremados, podem ser casos mumificados, pode ser um fragmento ósseo, e cada fragmento conta uma história. Podemos juntar os fragmentos e conseguir a reconstrução de toda uma cena, a reconstrução de todo o indivíduo.
Tudo o que acompanha os ossos é extraordinariamente importante. Por exemplo, aqui estas raízes que vêm a trespassar a vértebra e a raiz que está aqui a trespassar a raiz deste dente diz-nos há quanto tempo o indivíduo morreu, que é um elemento extremamente importante. Outros elementos, como este aqui em cima, mostram um fémur com uma placa cirúrgica, foi um indivíduo que foi intervencionado, o de baixo fez uma craniotomia, portanto qualquer um deles pode ser identificado. Aqui, por exemplo, tem um caso de um indivíduo que foi um homicídio em que houve um desmembramento, em que nós conseguimos identificar o instrumento que fez o desmembramento, e estes exemplos podem depois ser, estes conhecimentos podem depois ser aplicados em vários contextos. Eu vou falar naqueles que trabalho. Um deles é no projeto Preservação de Memórias da Liga dos Combatentes, que pretende exumar e identificar os militares portugueses que morreram no antigo ultramar, portanto Guiné, Angola e Moçambique. A Guiné já terminou, houve 5 missões entre 2008 e 2010, e aquilo que se tem conseguido fazer, depois da escavação dos restos humanos, é identificar os indivíduos, aqui por exemplo um fémur fraturado de um deles que mostra que morreu de uma lesão traumática, provavelmente explosão de uma mina. Aqui para identificar mais uma vez marcas de cortes nos ossos que são extremamente úteis para dizer o que é que aconteceu na altura da morte. Aqui mais exemplos da Guiné-Bissau em que foi possível devolver os corpos às famílias e, por isso, efetivamente, é um exemplo concreto de como os ossos podem ser um benefício para a sociedade. Outro exemplo, este exemplo vem de Timor-Leste, a escavação de uma vala comum, onde tinha que conseguir exumar um indivíduo específico, neste caso um tenente-coronel que tinha morrido lá em 1975, e um exemplo de como todo o trabalho do antropólogo começa no campo. Aqui temos, por exemplo, um crânio do indivíduo que foi baleado, portanto temos uma lesão perfurante no crânio, e essa lesão perfurante portanto, vai dizer como é que o indivíduo morreu. Mas como o crânio está fragilizado, ou isso é visto no momento da escavação, porque a escavação é um processo invasivo e destrutivo, ou então não há maneira de o fazer posteriormente em laboratório. É por isso que estou a mostrar exemplos, imagens de campo. Outro exemplo muito em voga, em que os ossos efetivamente têm contribuído muito para a sociedade, é a Guerra Civil Espanhola. Portanto, os meus colegas espanhóis têm vindo a trabalhar e convidam os portugueses também para fazer as exumações da Guerra Civil Espanhola. Aqui é uma das imagens que eu mais mostro nas minhas aulas, que é uma das vítimas que foi atirada, portanto, sem qualquer cuidado para dentro de uma vala comum e que, posteriormente, o exame detalhado do crânio acaba por mostrar que foi vítima também de lesões perfurantes, ou seja, foi baleado e, portanto, foi essa a causa da morte. Podemos dizer tudo com esta imagem, podemos dizer o sexo, podemos dizer a idade, podemos ter uma ideia de há quanto tempo morreu, podemos dizer o grupo populacional de origem, a estatura, a robustez e a causa da morte. Portanto, já há muitos aspectos que podem, de facto, contribuir para a identificação, sendo que a identificação é sempre um processo comparativo, ou seja, temos sempre que ter elementos ante-mortem para permitir a identificação. Tudo isto que eu estou a dizer é transversal desde há 7 milhões de anos até alguém que morreu ontem. Ou seja, estes conhecimentos podem ser aplicados a vários níveis, desde para conhecermos melhor a nossa história natural, daí a clonar o Neandertal era interessante, até conhecermos figuras históricas, como por exemplo o Afonso Henriques, e podíamos ter uma árvore genealógica da nossa história, das nossas figuras históricas muito mais real, podíamos ter as caras das pessoas, podíamos ter as relações de parentesco entre os vários reis de Portugal, isso é só retirar a ADN dos ossos e fazer, portanto, as relações de parentesco entre eles, ou seja, há de facto várias ideias que podem ser concretizadas com base nos ossos. Isso é algo que tem sido feito no estrangeiro para várias figuras históricas, desde o Mozart, ao Beethoven, ao Farinelli, aos Czares, portanto, ao Tutankhamon, portanto, há muitos, ao Cristóvão Colombo, portanto, há imensos países que aplicam esses conhecimentos. É uma pena que isso não seja feito
aqui no país, ou que não seja autorizado fazer aqui no país, mas penso que um dia a situação pode ser invertida, e termino a mostrar imagens do que parece ser insignificante, mas não é insignificante, porque pode ser isto que eu venha a encontrar dentro do túmulo do rei. Eu sei que não é, porque já fiz um estudo, mas mesmo se fosse, isto permite dizer alguma coisa. Mesmo estes fragmentos que aqui estão, que são fragmentos do tipo daqueles que se encontraram depois das Twin Towers do 11 de setembro, que ainda hoje se continuam a encontrar, cada um destes fragmentos pode pertencer a um indivíduo, podem ser 3 indivíduos diferentes, pode ser o mesmo indivíduo, podem ser crianças e adultos, neste caso é um adulto e uma criança. Portanto, o dente pertence a uma criança e os 2 fragmentos pertencem a um adulto, e através do ADN podemos saber se é o mesmo adulto ou são 2 adultos diferentes. Portanto, se estes ossos tão fragmentados podem dizer tanto, é evidente que outros ossos de alguém que morreu, reparem, o que é a altura em que morreram os reis de Portugal, ao pé de 7 milhões de anos. O tempo é uma coisa muito relativa. 7 milhões de anos é alguma coisa. Agora, a história de Portugal, seguramente que as figuras históricas estão todas relativamente bem preservadas. Aliás, há reis que já foram estudados, como, por exemplo, o Dom Dinis, que já foi mexido e já foi estudado. Portanto, não é uma ideia inédita, de maneira alguma. Não é algo que nunca ninguém tenha pensado. Não, já foi pensado e já foi inclusivamente concretizado, mas os estudos nunca foram divulgados. Isso eu sou perfeitamente partidária de divulgar o conhecimento, de partilhar o conhecimento, senão não valia a pena fazer investigação, de modo algum, e é por isso que depois, se algum dia forem feitos estudos de figuras históricas, esse conhecimento tinha que ser partilhado com a comunidade científica e ter uma espécie de uma talk deste género para partilhar e para discutir esses mesmos resultados. E, efetivamente, o conhecimento, a investigação só faz sentido, assim como a universidade só faz sentido porque existem os alunos e, portanto, não faz sentido fazer a investigação sem partilhar. E os ossos, acreditem, que têm muitas histórias para contar. Como dizia um aluno meu, eles nunca mentem. Eles apenas não contam a verdade toda, não contam a história toda, mas contam uma parte muito importante da nossa história. Obrigada.